Sabe aquela sensação de estar diante de um abismo com 2, 3, 10 pontes diferentes para atravessar e o medo de escolher a errada simplesmente te congela no lugar? Pois é uma agonia real. E hoje a gente vai mergulhar na história de alguém que vive exatamente isso. Então vamos conhecer o Beto. O Beto está exatamente nessa encruzilhada. De um lado, a carreira que parece segura, medicina. Do outro, a paixão dele, engenharia. Ele olha para um lado, olha para o outro e nada. A mente trava, a pressão é gigantesca. E olha, a coisa não para por aí não. Essa paralisia do Beto vai muito além da carreira. Ela chega no coração. Bianca ou Cristiana? Duas pessoas incríveis, duas possibilidades de futuro. Cada grande escolha na vida dele vira um beco sem saída. E aí, no auge do desespero, essa é a oração que sai. É quase um grito, né? Uma súplica por um sinal luminoso. Uma placa de neon no céu dizendo, é por aqui. O Beto não quer um conselho, ele quer uma ordem. Ele está esperando uma resposta pronta. Ok, vamos dar um nome para isso que acabamos de ver. É a agonia do Beto. É esse estado de paralisia que vem de uma ideia, de uma perspectiva muito comum, mas bem equivocada, sobre como a gente deveria tomar decisões. E aqui está o diagnóstico do problema. O Beto, e na verdade muitos de nós, acabamos tratando a orientação de Deus como se fosse um GPS. Sabe, a gente espera aquela vozinha falando, em 50 metros vire à direita, para tudo na vida. Mas será que é assim mesmo que funciona? Essa forma de pensar é o que a gente vai chamar aqui de o mito do GPS divino. E agora, nesta parte da nossa conversa, a gente vai desconstruir essa ideia e tentar entender por que ela pode ser tão prejudicial. Porque, pensa bem, ficar esperando um sinal do céu para decidir se compra um carro ou se muda de cidade, isso é uma receita para ansiedade. Se cada decisão que a gente toma pode estragar um suposto plano perfeito, como é que se vive em paz? O resultado é isso, paralisia. A gente não sai do lugar. Agora olha só que interessante a virada de chave que esse slide propõe. De um lado, o GPS divino. Ele dita cada passo, gera ansiedade e promete uma vida sem erros, o que é impossível. Do outro, a gente tem a bússola da sabedoria. Ela não te diz cada curva do caminho, não. Ela aponta firmemente para o norte, para os princípios. Ela exige sabedoria da nossa parte, mas, em troca, nos dá liberdade no caminho. Então, vamos explorar um pouco mais essa nova ferramenta, a bússola da sabedoria. É uma estrutura que é, acima de tudo, libertadora. Ela muda completamente o nosso foco na hora de tomar uma decisão. Mas, afinal, o que é esse norte na bússola? A gente chama isso de vontade revelada. São aquelas coisas que a gente já sabe, os princípios que não mudam, que não são negociáveis. É o nosso destino principal, sabe? A direção geral que a gente deve sempre seguir. E o mais legal é que esse norte não é nenhum mistério. Coisas como ser santo, amar o próximo, ser honesto, isso já está mais do que claro. Ninguém precisa orar para saber se pode mentir ou enganar alguém. A bússola já aponta firmemente na direção contrária. A direção principal já foi dada. E é exatamente aqui que a coisa toda fica maravilhosa e talvez um pouquinho assustadora. Porque uma vez que a gente sabe qual é o norte, a gente tem a liberdade de escolher o caminho. Vamos ver o que isso significa na prática. Se prepara porque o que vem agora é talvez a grande revelação da nossa conversa. O segredo que tem o poder de acabar com a paralisia da decisão está prestes a ser revelado. A resposta é essa. Simples assim. Somos livres. Dentro dos limites da vontade revelada, nos foi dado um cérebro, sabedoria e a liberdade para escolher. A ideia não é ficar tentando adivinhar um código secreto. O convite é para a gente fazer uma escolha. E isso quer dizer o seguinte: aquela ideia de que existe só uma escolha certa, mágica, e que se a gente errar, pronto, estragou tudo, isso é um mito, é uma mentira que nos prende. A graça de Deus é bem maior que os nossos caminhos. Isso aqui ilustra perfeitamente como essa liberdade funciona. O foco muda do o quê para o como. Alguém quer ser médico? Ótimo! Então seja um médico que honra a Deus. Quer ser advogado? Maravilha! Seja um que reflete ética e justiça. Quer se casar com a Bianca? Perfeito! Ame-a sacrificialmente. A questão não é a profissão ou a pessoa, mas o caráter que a gente desenvolve no caminho. E a gente chega então na parte prática de tudo isso. Como é que se vive essa liberdade? O processo é simples, mas é profundo. A gente escolhe, a gente confia e, finalmente, a gente descansa. Então, o ponto central é este. A prioridade de Deus não é o nosso cargo ou o nosso endereço. É o nosso coração.
O processo de santificação, de nos tornarmos pessoas melhores, acontece em qualquer profissão, em qualquer cidade, desde que a gente esteja caminhando em direção ao norte. Então, como seguir em frente? Primeiro, parar de procurar sinais em cada esquina. Em vez disso, buscar conselhos de pessoas mais experientes e sábias. Orar, não pedindo uma resposta mágica, mas pedindo sabedoria para usar a liberdade que a gente já tem. E então, escolher. Simplesmente fazer uma escolha. E descansar, confiando que Deus é soberano sobre o nosso caminho. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. E se essa nossa busca sem fim por um plano super detalhado estiver nos fazendo perder o ponto principal? E se o grande e maravilhoso plano para a nossa vida não for uma lista de tarefas, mas sim a própria liberdade de escolher e glorificar a Deus em cada passo do caminho?